Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Dialoga Brasil, esse nosso bate-papo com os políticos do Rio de Janeiro, estado, cidade, também do Brasil. Nosso convidado de hoje é engenheiro de produção, ele também é carioca de nascimento, foi oficial da Marinha, é pai de Henri Borel e Valentina Borel. Como diz em suas redes sociais, do luto à luta. Fundador do Instituto Henri Borel, foi para a política, candidatou-se a vereador e foi eleito com 34.359 votos na cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente recebe aqui Leniel Borel. Vereador, obrigado por aceitar o convite do Dialoga Brasil e estar aqui com a gente para bater esse papo sobre política, sobre a sua vida e tudo mais. Para mim é uma honra estar aqui, né, no Dialoga Brasil. É um momento único, oportunidade da gente falar a verdade, falar em prol de todos aí que estão nos assistindo, o que precisamos ouvir, né? Vivemos dias difíceis, Rio de Janeiro aí precisando cada vez mais de políticas públicas, de falar de uma forma bem franca, né? O que é preciso ser feito. E já de antemão já levantei a mão, estou aqui, Dialoga Brasil, contem comigo. Vereador, acho que todo mundo conhece um pouco da história do senhor antes da vereança, antes da política, mas especificamente, qual foi o start para vou para a política, preciso dar voz aos que eu defendo, aos que talvez não sejam ouvidos nesse momento e terão ali, na minha voz, a sua voz para ser ouvida pelo poder público? Bom, como você falou no começo, é do luto em luta, da dor em amor. Quando eu perdi meu filho, meu mundo praticamente parou, a vida perde a graça. E ali naquele momento, né, a gente começa a ver que são 33 crianças assassinadas todos os dias, não é Leniel falando, são dados da Unicef naquele momento, e a gente precisando fazer alguma coisa, né? O meu filho, um menino lindo, né? Um menino com uma projeção de futuro enorme. Eu brincava entre meus amigos, entre medicina, direito, engenharia, o Henri teria todo o poder de escolha. E essa era uma brincadeira que eu fazia entre amigos, e meu filho estava sendo criado para fazer a diferença na sociedade, um novo desenvolvedor de uma vacina, um novo médico, um novo político, um novo comunicador, alguém que realmente iria fazer a diferença aqui na sociedade, inclusive no nosso Rio de Janeiro. E do dia para a noite eu recebo a pior notícia que um ser humano possa receber, que é perder um filho. E a partir dali eu decido que a gente precisava fazer mais coisas. Como eu falei dos dados, 33 Henri, são 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini, 33 menino Michael. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando dos icônicos. E quem vai falar, por exemplo, da menina Radassa lá de Nova Iguaçu? E aqueles que não entram na estatística, né? Os dados de violência do nosso Rio de Janeiro são altíssimos. Do ano passado para cá, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrados aqui no Rio de Janeiro. Falam que a cada uma hora uma criança é violentada sexualmente aqui no Rio. E ninguém falando nada, ninguém fazendo nada sobre isso. Por isso que eu decidi me candidatar, entrar para a política. Não era político, não tinha essa pretensão, mas eu vi que a gente precisava fazer alguma coisa naquele momento. Os números já falam por si próprios. Sou engenheiro de profissão, gosto de números, gosto de estatística, e quanto a fatos não há argumentos. A gente não tem um estado, não tem um município do Rio, não tinha, com foco na criança e adolescente. Já falei isso com o nosso prefeito, falei com outros parlamentares, e isso demonstra que a gente precisava fazer alguma coisa. Como eu falei, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrados. A Unicef fala que 7 a cada 100 registra. Se eu arredondar para 10%, foram mais ou menos 90 mil casos de abuso sexual infantil somente no último ano no Rio de Janeiro. Não estou falando de interior do país, não estou falando de Nordeste, estou falando de Rio, só de Rio. E ninguém falando sobre isso, e por isso que eu decidi ajudar mais, trazer essa necessidade de ter alguém com voz para lutar pelas essas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas diariamente. E eu imagino, vereador, que nesse dia a dia pós-eleição, voltar um pouquinho antes, quando saiu a apuração, como é que foi ver que 34.359 pessoas entenderam a mensagem, entenderam a proposta e escolheram? Qual o peso, qual a responsabilidade que isso tem no dia a dia? Poxa, é emocionante, é um número realmente muito expressivo. Sou o 8º vereador mais votado do Rio, mas dos novos eu sou o mais votado, né? É um número expressivo para um vereador novo de mandato.
sem ter mandato, sem ter conhecimento ali, não era da política. E eu sou grato pela confiança da população carioca de votar em mim dessa maneira tão expressiva. De uma eleição muito difícil. Falam que a eleição do Rio de Janeiro é mais difícil não só da América Latina, é da América. Vereador no Rio, muita gente acaba colocando achando que dá, coloca seu nome à disposição e ali, né, brigando com pessoas que já têm uma história política. E eu venho do nada, eu venho com um pai que perde um filho, um pai que está lutando para que outras crianças. Eu sou alguém que me disponibilizei a minha vida, doando a minha vida, da minha família, para que a gente consiga ajudar pessoas, famílias, os mais vulneráveis. Eu vendo que precisava fazer alguma coisa. Então, quando a gente olha esse número expressivo, é que o reconhecimento está acontecendo, que as pessoas reconheceram que precisava de alguém e tem uma representante. Agora tem um representante. Eu sou um representante para esses que sou grato por terem votado em mim. Entretanto, de uma eleição difícil, de uma eleição que é muito bairrista, né? Vereadores polarizado. Agora a gente tem zona sudoeste, né? Antes não, era zona oeste inteira. Agora, e andei todos esses bairros, andei todos os bairros do Rio de Janeiro, fui lá, falei com a senhora, falei com o pai, falei com a mãe, falei com a criança, falei com todos e graças a Deus há um reconhecimento. Esse número expressivo demonstra que a gente está no caminho certo. E então esse seria a transformação, como você falou, né, do luto à luta, a dor em amor, da dor da perda do seu filho para essa missão de falar pelos outros que também passam por isso e, como você falou, né, muitas vezes não entram na estatística, Sim. Muitas vezes não são noticiados, as pessoas esquecem no dia seguinte. Sim. Um dos maiores problemas do Rio de Janeiro hoje, se não o maior problema, é a violência. A violência crescente, uma violência latente, uma violência sensível. Todos nós, cidadãos cariocas, sentimos esse sentimento de insegurança. E quando a gente fala de criança e adolescente, são muito mais vulneráveis. 84% da violência ela é praticada dentro dos lares brasileiros. É pai, mãe, tio, avô, avó. São pessoas ali muito próximas. Então, se quem deveria defender não está defendendo, o papel da escola é muito importante. O papel da saúde é muito importante, o papel das UPAs, o papel da assistência social, dos conselheiros tutelares, o papel do esporte é muito importante. E porque é através dessa intersetorialidade, um olhar diferenciado, um olhar olhando criança e adolescente realmente com prioridade absoluta. E o que eu estou falando aqui já está lá no 227 da Constituição desde 88, já está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, no ECA, há 35 anos, que proteger a criança é um dever de todos. Mas a gente não tem um Estado, não tem um município com foco na criança e adolescente. E por isso hoje o Rio de Janeiro se torna o estado mais violento com relação à criança. Hoje é perigoso ser criança no Rio de Janeiro. E não é Leniel aqui falando. É o Atlas Brasileiro da Segurança Pública, o Fórum Brasileiro da Violência fala que o Rio de Janeiro é perigoso ser criança. Os números de violência contra criança e adolescente são altíssimos. E fora nós, né, na rua, todos nós vemos essa violência muito aí latente, né, visível, posso dizer assim. Há 15 dias a gente teve mais uma prova dessa violência, como o senhor bem disse, bem latente, bem visível na vida do carioca. O Complexo do Alemão agora, esse último cenário, né, que demonstrou para o mundo inteiro, se você olhar, a maioria daqueles que foram presos e foram mortos eram jovens. Eram jovens, olha, é fácil. Fora que naquela apreensão de mais de 100 presos, 10 eram adolescentes. E eu vou falar para você, a gente está falhando. E a gente está falhando de uma maneira que acho que nós estamos perdendo as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. E se a gente falhar, o tráfico não vai falhar. O tráfico vai dar uma oportunidade. O tráfico vai ali cooptar essas crianças, esses adolescentes, porque é uma mão de obra mais fácil, mais barata, uma mão de obra ali que tem mais facilidades com relação ao direito, posso dizer assim. Não é isso? Dificuldade de ser preso,
entra no grupo de menor infrator, e ali, né, uma mão de obra fácil para o tráfico, fora que são pessoas, são seres humanos que estão em formação. Nós já fomos crianças um dia. Fizemos algumas besteiras, né, quando criança, você está rindo. Sem dúvidas. E, entretanto, quando eu pergunto aqui, para quem está nos assistindo, ninguém mais brinca de queimado na rua. Ninguém mais brinca de amarelinho na rua, não brinca o futebol jogado nas ruas, já não são mais jogados. E o que a gente está vendo, essa realidade da insegurança do Rio de Janeiro, demonstrado na nossa rua, muito próximo, não era, para mim, Leniel, a violência com relação à criança era uma coisa muito distante. Eu via a violência como algo muito que não aconteceria na minha casa, quiçá na minha rua, no meu bairro, no meu município. Né? Eu nunca imaginei que eu iria conhecer alguém que tivesse um filho violentado, abusado, quiçá assassinado. E aconteceu na minha casa. Então a violência está mais próxima do que a gente imagina. E no meu caso, com pessoas ali muito próximas, a mãe, o padrasto, a babá, a avó, todos ali que deveriam defender, estavam ali muito próximos. Então, o sentimento, as pessoas quando olham para mim, Leniel, o Henri Borel, quando as pessoas olharam aquela família, olharam, nossa, aquela criança com uma mãe, a mãe do Henri, professora, o padrasto médico, o pai do Henri, engenheiro, foi num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. As pessoas, quando olharam, e a empatia com o caso do meu filho, comigo e com o Henri, é muito relativo a isso. Se acontece num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, com mãe professora, padrasto médico, vereador, com pai desse padrasto deputado estadual, família muito influente na política do Rio de Janeiro, um pai do Henri, engenheiro. Quando as pessoas olharem aquele cenário e falar, se acontece nesse tipo de ambiente, imagina na Baixada Fluminense. Imagina no interior do Rio de Janeiro. Imagina em outros lugares, né, na periferia, e isso demonstra que os números de violência estão crescendo. E a gente precisava fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos de representantes nessa pauta da criança e adolescente. E hoje eu, Leniel, apesar de ser vereador de mandato, me sinto muito sozinho. E uma andorinha só não faz verão. Por isso, queria aproveitar esse espaço, é importante aproveitar esse espaço para falar para quem está nos assistindo que proteger a criança é um dever de todos. Precisamos de mais guerreiros, mais pessoas em prol dessas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas diariamente. E a gente aqui do Jornal DR1, do Dialoga Brasil, a gente pode falar que o trabalho vem muito antes da eleição, que o Jornal DR1, inclusive, esteve presente, você pode acompanhar algumas imagens da inauguração do Instituto Henri Borel. Nós estivemos lá, conversamos com o Leniel na oportunidade, e já era uma ação para essa proteção das crianças. Como é que foi, né, a recepção da população, como é que era o dia a dia ali desse trabalho, que já era algo que, por exemplo, o poder público falhava nessa defesa da criança, como o senhor bem falou? Bom, é tão difícil quanto perder o Henri é saber desses números expressivos de violência. É uma violência crescente, uma violência, né, próxima, uma violência ali dentro do ambiente familiar. E ali, eu olhando aquela realidade, eu falei assim, mas por que o meu filho? Eu sei que eu dobro o meu joelho todo dia, o que eu falo com Deus, e eu olhando, mas por que o meu filho? Meu filho que está sendo criado para fazer a diferença. E ali, naquele momento, eu decido levantar da cama, apesar da depressão tentar me consumir. É muito difícil continuar a caminhada sem o filho. É muito difícil continuar sem o meu filho aqui. E numa realidade que, assim, eu nunca consegui imaginar de que uma mãe pudesse matar um filho. A violência, ela tem velocidade, a violência, ela tem som. As pessoas não sabem, e vou relembrar, por exemplo, no caso do meu filho, do que o Henri ali, foi tudo muito rápido. De que o Henri foi morar naquela casa, né, do que a Monique pede a separação, era pandemia no Brasil em 2020. Somente quem passou pela pandemia sabe a dificuldade que foi a pandemia. Você já saía de casa achando que ia morrer, não sabíamos o que iria acontecer, o que aquele vírus iria trazer para o país. Todos temendo pelos seus empregos, se teria emprego. Eu não sabia se eu estaria empregado num dia e no outro não. Imagina perder o emprego com um filho pequeno, né, com família, com casa para pagar, com tudo. E naquela realidade de mundo, final de setembro, começo de outubro, a Monique vai e pede a separação.
do que ela pede a separação e meu filho falece 6 meses apenas. Tudo muito rápido. Do que o Henri vai morar naquele apartamento, eles vão morar ali no Majestic, na Barra da Tijuca, e o meu filho falece 1 mês e 20 dias. Já rodei esse país inteiro, já falei com desembargadores, promotores de justiça, juízes, delegados, com ministros, eu já falei. Se naquela época eu chegasse numa delegacia de polícia e falasse assim, o meu filho falou que o tio machucou, o que iria acontecer? Nada. Muito pelo contrário, do outro lado tinha um político muito influente, uma mãe querendo ali se beneficiar financeiramente de qualquer forma, pessoas que deveriam proteger uma criança e não protegeram. Naquele cenário, só tinha uma forma de eu ter salvado o Henri naquela época, sumido com o Henri desse país. Só tinha essa forma, já falei com várias pessoas e não tinha outra forma. E foi por isso que eu decidi lutar pela lei Henri Borel. E ali foi o primeiro momento que a gente tem o primeiro approach, o primeiro contato com a política. Lutei muito, consegui mais de 700 mil assinaturas para conseguir que essa lei fosse aprovada. Primeiro, botamos o primeiro projeto de lei ali com pedido de pena para padrastos e madrastas, uma coisa que sempre me machucou muito, e uma coisa que eu temia e isso me impactava era com relação à diferença da pena que Monique poderia ter em relação a Jairo, por exemplo. Sou muito amigo, né? Naquela época falava muito com Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni. A Ana, ela me ajudou mais do que a minha psicóloga, e eu sou grato por isso, né? Porque ela viveu. Ali ela passou, então ela falava, Leniel, isso aqui vai acontecer, isso vai te machucar, o júri, quando acontece um caso como esse, você já acha que já vai ter justiça no dia seguinte, e olha, pasmem, tá? Eu tenho mais tempo lutando por justiça pelo meu filho do que o tempo de vida com meu filho na Terra. Você já viu que contrassenso, que absurdo? O caso do meu filho até hoje não teve justiça, não teve o júri do caso do meu filho. E ali eu comecei a lutar para penas mais rígidas, para garantia de direito, para um mecanismo de proteção para a criança e adolescente. E foi nessa que nós criamos a Lei Henri Borel. Lá no passado eu não era nada, era apenas um pai que perdeu um filho e decidi lutar para que outras crianças não passassem, não fossem vítima, assim como o meu filho foi um dia. E ali a gente lutou muito, conseguimos aprovar a lei em tempo recorde, menos de 1 ano no nosso país. A Lei Henri Borel hoje já tem 3 anos, né? Talvez seja um dos maiores mecanismos de proteção do nosso país. Mas decidi não parar apenas por ali, né? Foi 1 ano lutando para que essa lei fosse aprovada, para que ela fosse aprovada no âmago. A Lei Henri Borel não teve nenhum veto, nem de nenhum parlamentar, nenhum deputado federal, nem um senador, nem do presidente da República. Não houve vetos para a Lei Henri Borel e nós conseguimos aprová-la na íntegra. Por isso que eu digo que hoje nós temos um dos maiores mecanismos de proteção para a criança e adolescente. Ela traz a parte punitiva e ela traz a parte preventiva. Mas ali, falando com o Ministério Público, falando com outras pessoas, o promotor uma vez chega para mim e fala assim, Leniel, nós estamos muito preocupados, o Ministério, a instituição do Ministério Público está muito preocupada com você. Você vive isso, você luta todo dia, você vive para guerrear, para lutar, para que faça justiça pelo seu filho, mas nós vamos fazer justiça. E nós estamos muito preocupados com você, porque nós vamos condenar aqueles 2 monstros, mas o que vai acontecer no dia seguinte? Quando essa tua ficha cair, quando você realmente viver o luto, porque até hoje eu não vivi o luto. E ali eu falo que eu tinha que fazer mais alguma coisa. E naquele momento a gente coloca um instituto que chama Instituto Henri Borel, Associação Henri Borel, que hoje já são para mais de 5.000 crianças ajudadas. Isso não era parlamentar, eu não era vereador, era só um pai que perdeu um filho e que decidiu lutar por outras crianças para que não tenha o mesmo final que o meu filho. Como você falou, nós conhecemos lá no Instituto, na inauguração do Instituto, quem diria, né? Daquele lugar tão pequenininho, a gente conseguisse ajudar, iria conseguir ajudar tantas crianças. Ao mesmo tempo que a Lei Henri Borel aprovada é um avanço nessa luta, temos os números que o senhor traz no começo da nossa conversa, que parece que ainda falta alguma coisa para que ela seja aplicada de forma mais eficaz, com mais rigor. O que o senhor olha
da Lei Henri Borel, em contrapartida com esses números, o que está faltando os municípios, Estado, União, para que isso de fato aconteça e as crianças possam ser mais protegidas? Bom, a Lei Henri Borel, ela é um mecanismo de proteção. Ela traz tanto a parte punitiva quanto ela traz a parte preventiva, né? É por isso que ela se torna um mecanismo. A Lei Henri Borel, ela tem aumento de pena quando o crime é praticado para padrasto, madrasta, avô, avó, tudo, pai, mãe, todos que estiverem no ambiente familiar, se praticarem crime de assassinato, de homicídio contra a criança, o crime ele é aumentado. Se a criança for uma criança especial também, a pena ela é aumentada. A Lei Henri Borel traz aí essa parte mais punitiva, por exemplo, do crime se tornar hediondo. E é ali que eu demonstro para o Brasil inteiro, mostro para o mundo que nós não temos um país com foco na criança e adolescente. O Brasil hoje tem 525 anos, correto? Desde o descobrimento. 1500 o Brasil foi descoberto. Hoje nós estamos em 2025. Se o crime hediondo, se os crimes que estão no rol do crimes hediondos são os mais penosos, são os mais terríveis, né? São os piores tipos de crime, por que precisou morrer o meu filho para o homicídio de criança se tornar crime hediondo? Só estou demonstrando que com 525 anos de Brasil, a gente não tinha penas mais rígidas com relação ao homicídio, com relação à criança. Então, a gente não tinha um parlamento, um legislativo, ainda não tem, com foco na criança e adolescente. E isso eu ouvi muito, e eu acho que justifica muito a minha estadia aqui, por estar hoje vereador, por ter me candidatado, me tornado vereador, porque eu ouvi muito por aí, de muitos parlamentares, né? Criança não vota. E por criança não votar, não temos muitos parlamentares com foco na criança e adolescente. E aí, nesse caminho, hoje, né, criamos lá, junto com Damares, Tia Ju, aqui no Rio de Janeiro, uma frente parlamentar interestadual com foco na criança e adolescente. Hoje, né, assumo na Câmara, sou vice-presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Também trazemos ali, hoje eu sou presidente da Comissão Especial de Combate à Violência Infantil, uma vez que a gente viu que não tinha muitos parlamentares com foco. Mas não só no legislativo, tá? Judiciário também. Sabe por quê? Uma criança não pode chegar e bater na delegacia de polícia. Outro dia eu estava falando com o meu amigo, né, o doutor Cristiano, por exemplo, da DECAV, estava falando na cidade da polícia com alguns policiais, né? Perguntei, quantos vocês já viram, quantas crianças nesses 30, 20, 10 anos, né, de polícia, quantas vezes você viu uma criança bater numa delegacia de polícia e falar assim, ô doutor delegado, o meu agressor está lá em casa. Vocês já viram isso? Você já viu? Então, neste sentido, assim como o juiz, você não vai ver uma criança batendo ali no tribunal, chegando e falar, doutor, juiz, cadê a minha sentença? Cadê você não vai prender o meu abusador? Você não vai prender aquele meu agressor? Isso não é normal. A criança precisa do pai, precisa da mãe e muitas das vezes esses que são os próprios agressores. Então, já que quem deveria defender não está defendendo, o nosso papel é muito importante. O papel do vizinho é muito importante, o papel da escola é muito importante, o papel da igreja é muito importante, o papel de todos é muito importante nessa luta de proteção. E foi ali que a gente lutou muito para a criação da Lei Henri Borel como um mecanismo de proteção. A Lei Henri Borel, para mim, um dos grandes avanços dela é a trazer a medida protetiva de emergência. Assim como Maria da Penha, a Lei Henri Borel hoje está para criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres. Não sei se vocês sabem, mas a Lei Maria da Penha é uma das 5, a quinta lei mais, uma das 5 melhores leis do mundo. E a gente traz a Lei Henri Borel nos moldes de Maria da Penha, trazendo também a medida protetiva de emergência para a criança, assim como trazemos também a medida protetiva de emergência para o denunciante, porque denunciar é muito difícil. Do outro lado tem um agressor, pode ter um narcotraficante, pode ter um pai violento, um homicida. Então as pessoas têm muito medo de denunciar. Então a gente também traz a medida protetiva de emergência para o denunciante. Mas um dos grandes avanços é a medida protetiva, se não o âmago da Lei Henri Borel está na medida protetiva de emergência para a criança. E sabendo que, e ouvindo, né? Eu ouvi muito por aí, mas Leniel, mas como é que você vai tirar a criança dentro de casa? Vai botar num abrigo? Vai botar no lar? Tem abrigo? Não tem? Não, a criança tem que ficar em casa.
A lei Henri Borel é um avanço, porque quem tem que sair é o agressor. Ah, é a mãe que é agressora? X quilômetro de distância. É o pai que é o agressor? X quilômetro de distância. É o professor, é o avô? X quilômetro de distância. A criança tem que ficar em casa, no seu lar, sendo amada, e a lei Henri Borel, ela traz isso. Mas lá no capítulo 2, eu acho que terminando e respondendo a sua pergunta, é um dos grandes desafios hoje no nosso Rio e no nosso país é fazer com que a lei, o capítulo 2 seja aplicado, que é a capacitação. Todos que trabalham com criança, adolescente, professores, educadores, profissionais da saúde, guardas municipais, conselheiros tutelares, juízes, delegados, todos que vão trabalhar com criança, adolescente, precisam se capacitar na pauta. Por exemplo, calor de 40, o Rio de Janeiro faz calor de 40 graus? Tem calor de 40 graus no Rio? Calor de 40 graus no Rio, chega uma criança de moletom na escola. Algo está errado. Tem alguma coisa errada. Ah, mas era para fazer um desenho lúdico, Jesus no barco, na igreja, lá na escola dominical. A criança vai lá e desenha um órgão genital. Opa, tem alguma coisa errada. A criança tirava 10, 9, tinha uma alta produtividade, era alegre, extrovertida. Do dia para a noite cai o rendimento escolar. Do dia para a noite ela começa a ficar introspectiva, no canto, não quer falar. Tem alguma coisa errada. Então nós precisamos capacitar aqueles que vão lidar com a criança, adolescente, para identificar. E uma vez que identifica, faz o quê? Bota na ata ou não bota na ata? Fala com a diretora da escola, não fala? Conselho tutelar. Se eu fizer uma enquete, perguntar aqui agora, você sabe o número do conselho tutelar perto da sua casa? As pessoas não sabem. As pessoas não têm um fluxo, as pessoas não sabem o que fazer. E não só para quem está nos assistindo. Eu rodo as escolas do Rio de Janeiro, rodo as escolas do Brasil. Quando eu pergunto a mesma coisa dentro da escola, não sabem o que fazer, não tem um fluxo. E seria muito mais fácil se aquilo já tivesse sido identificado, tivesse visto, e o professor ali laudando, falando, ela chegou tal dia, tal horário, assim, tem esse tipo de comportamento, ela agora está aquém, agora está mais para cima. Se tivesse esse tipo de protocolo, seria mais fácil para a saúde identificar, para o conselho tutelar identificar, para o delegado identificar. Porque a gente precisa criar protocolos para todos. E chegou já o momento da gente ter uma intersetorialidade. É isso que a gente tem buscado. Aproveitando a parte da fala do senhor sobre essa pergunta, na esteira dela, o senhor falou que tem muito político, ouviu de muitos parlamentares que criança não vota. E talvez convencê-los, criar a ideia de que sim, precisa, porque não vota hoje. Mas a criança que é hoje é o eleitor de amanhã, é o cidadão de amanhã. Qual é, talvez, o principal obstáculo nesse sistema que não coloca a criança como prioridade, não vê a criança como prioridade, porque quer traduzir em voto? Bom, eu acho que quando o Leniel se elege com 34.359 votos, já começa a demonstrar que tem uma coisa que é necessário. Eu transmiti na urna que, apesar de criança não votar, mas temos a mãe, tem a avó, tem as pessoas que foram violentadas um dia. Nós estamos num país que é cultural a violência. Eu já saí aqui do Rio de Janeiro e peguei um avião, fui correndo para São Paulo, e fui discutir com uma juíza, a criança iria morrer se voltasse para casa, ela estava no cenário de agressão, se ela voltasse para casa ela poderia morrer, e a violência ela tem velocidade, falei aqui comigo, mostrei, meu filho em 1 mês e 20 dias, que vai morar com o Jair e Monique, ele depois já veio a óbito, então tudo foi muito rápido. Então, neste sentido, já que tem velocidade, a gente precisa agir com velocidade. Se a criança falar, sinal amarelo, quiçá vermelho. Chego em São Paulo, a juíza falando assim, Leniel, não vem com lei Henri Borel para cá, não. Eu apanhei, mas eu estou aqui. Quem nunca ouviu isso? A gente ainda temos uma cultura no nosso país da violência. Apesar de estar no Rio de Janeiro, ser vereador, ser carioca, eu ando no Brasil inteiro. E eu não trago palestra pronta, nunca em nenhum lugar, assim como aqui a gente não elaboramos nada prévio, porque cada lugar tem sua particularidade, cada momento é um momento. Então, falamos agora há pouco sobre o evento que tivemos aqui no Complexo do Alemão. Talvez se tivesse outra oportunidade não falaríamos. Mas quando eu ando mais para o norte, nordeste do nosso país, a gente começa a ver uma realidade, por exemplo, a história do Boto Rosa. Folclore brasileiro. Quem nunca ouviu a história do Boto? A história do Boto Rosa, ali é a verdadeira história de estupro.
Ali a menina ela é estuprada pelo avô, pelo pai, pelo padrasto, pelo alguém. Só que é tão vergonhoso de falar que aquela criança que está sendo gerada, ela é fruto de um familiar, que a culpa é de quem? Do Boto. Então, isso romantizado nas novelas brasileiras, isso ensinado nas escolas. Outro dia eu estava vendo minha filhinha, eu tenho uma filha hoje de 1 ano e 8 meses, e minha filha vendo o desenhozinho, né, já começando, né, já nesse momento, e o desenhozinho do Boto, né, sem qualquer maldade, mas ele é uma verdadeira história de estupro no nosso país. A gente vê, e isso não está muito longe, muito distante. Outro dia não, né, no começo, uma das ações quando eu ganhei a eleição, eu fui todos os bairros que eu andei, fui bem votado, e fui lá agradecer. E eu tive numa comunidade, por exemplo, a comunidade do Jesuíta, ali em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Quando eu chego na comunidade, a gente vai chegando, a comunidade querendo pegar para Cristo, né, para exemplo, um padrasto que violentou a menina. Né? A menina com 11 anos, 7 meses já de gravidez. E a comunidade querendo linchar, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E eu chego, né, e falo assim, não, calma, vocês confiam em mim, não façam isso, vão para a delegacia de polícia. E elas vão para a delegacia de polícia. Na delegacia, a mãe relata, né, começaram com uma história de que não era o padrasto, a mãe querendo proteger e falando que era um amiguinho da escola. E cadê esse amiguinho? Ninguém achava o amiguinho. Mas por que eu estou contando esse caso, esse aqui? Aquela mãe daquela menina teve 5 filhos. Aquela menina, se não me engano, era a quarta de 5. 4 daqueles filhos foram frutos do abuso do padrasto dessa mãe com ela. E gerou crianças. No momento que aquela mãe teve a oportunidade de quebrar o ciclo e cortar, ela permitiu que a filha dela fosse abusada também. Só estou demonstrando que a gente tem um Rio, a gente tem um país ainda que o abuso, a violência contra a criança e adolescente ainda está latente. As maiores vítimas de violência sexual no nosso país não são mulheres, são meninas. Então, a gente precisa ter mais guerreiros, trazer mais parlamentares para essa luta. E aí que eu começo a olhar, quando eu mostro no voto que a gente é expressivo, que a gente precisa falar sobre essa pauta. Hoje nós temos uma ministra, né, que é a Damares, por exemplo, que está na pauta, por exemplo, da criança e adolescente também. Né? E isso tem demonstrado que a gente precisa olhar de olhar diferenciado para a criança e adolescente. Mas, ainda assim, fico muito triste porque as pessoas esquecem que foram crianças um dia, que são pais, que o que estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos. Quando eu palestro, quando eu vou falar dessa realidade em escolas, em câmaras, em diversos lugares, no final sempre tem uma mãe, sempre tem uma mulher que me procura, já na idade adulta, e fala, Leniel, eu também fui abusada quando criança. Eu também sofri abuso. Então, essa questão da violência muito ali, muito enraizado, e a gente tendo que combater de uma forma muito incisiva, porque os números são expressivos. Quando o senhor fala sobre violência, e a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala violência para alguém é essa violência física, essa violência urbana, mas tem essa violência sexual que talvez seja a pior de todas. Verdade. E nesse ano nós tivemos o Felca, um youtuber, né, tirando o véu também sobre essa situação. E o senhor falou, né, uma andorinha só não faz verão, tem esse problema. Como é que foi um parlamentar do Rio de Janeiro, talvez a segunda maior cidade de importância do Brasil, ver que alguém tem essa visão, que mostrou, e aí parece que a classe política acordou e tinha que se movimentar para dar uma resposta. Mas algo que, por exemplo, o senhor já luta com isso, tem alguns outros dessa frente parlamentar que o senhor falou que lutam por isso. Como é que foi ver que um cidadão enxergou mais do que os pares políticos? Bom, isso é icônico, né? E posso falar que é um tapa na cara, né, da sociedade, quando vem alguém e tira esse véu, né? Posso falar assim, como você falou, a violência, as pessoas ainda olham a violência como só violência física. Não é só violência física, é violência física, psicológica, sexual, institucional, moral. A violência ela é muito mais ampla do que apenas bater.
na Lei Henri Borel, nós trouxemos a violência também dessa forma muito ampla, porque as pessoas só olham a violência como bater. E, na verdade, a violência sexual, por exemplo, ela é mais agressiva para a criança do que a própria violência física. Posso dar um exemplo? Xuxa. Estou revelando a minha idade aqui, eu fui baixinho da Xuxa, né? Xuxa fala que sofreu violência sexual na infância, tinha mais ou menos, acho que 63 anos de idade, e fica por só 3 semanas falando sobre o assunto. Tamanho da agressividade que era isso para ela. E quem era a Xuxa? Xuxa, com alto poder de comunicação, se ela chegasse, né, no auge da carreira e falasse assim, eu tenho um parente, um tio que me agrediu, me violentou, o que iria acontecer com ele? Com todo o poder de comunicação de Xuxa, você vê que a dificuldade é muito grande de denunciar. Porque do outro lado tem uma pessoa muito ruim que, de alguma maneira, ela manipula, né, e consegue ali fazer com que o outro não denuncie. Outro dia eu estava fazendo um estudo, e se tiver espaço, né, acho que é oportunidade, sobre essa pauta. Né? Na década de 70, 80, a gente ouviu muito aquelas questões de OVNIs, extraterrestres. Sim. Essa era muito latente naquela época, né? Hoje não tanto. Você sabe quem eram esses verdadeiros extraterrestres que se falava e tudo mais? Eram as crianças que tinham sido abusadas. E ali o abusador falava, você foi abusada por um extraterrestre, você foi abusada pelo... E ali começa a se criar essa cultura, entendeu? Então aquela estupro, não foi um extraterrestre, na verdade é um parente, alguma pessoa ali próxima. E assim ainda hoje, nos dias atuais, com relação a criança sendo abusada, apanhando, e o agressor falando, você está apanhando porque você merece. Você está apanhando porque você precisa apanhar. Você sabe o que fez. Você sabe o que fez. E a criança, para ela, o sinônimo de amor e de afeto é o pai e a mãe. Você pega um cachorrinho, né, e você vê, aqueles agressores batem no cachorrinho e ele volta. Imagina a criança. A criança, o sinal dela de amor e de carinho são os pais. Queridos, só que num contrassenso a gente vê o vídeo mais da criança com menos tempo de vida abusada, tinha 2 dias de vida. A gente recebe isso com criança com 2 dias de vida sendo abusada por parente. Você imagina? Isso são coisas terríveis. Por isso que o nosso papel é de extrema importância nesse sentido. Então, quando a gente vai olhando essa realidade, né, olhando outros parlamentares aí que deveriam estar com a gente, né, lutar nessa pauta, eu acho que o que eu posso fazer é incentivá-los. A criança fala, basta a gente saber ouvir. E nesse sentido, a gente precisa de mais parlamentares, mais políticos em prol das nossas crianças, porque é esse poder transformador, é esse olhar para a criança, né, que seja realmente o futuro da nossa nação, que a gente vai conseguir mudar uma geração. Ou a gente muda uma geração, ou a gente perde uma geração. Não é isso? Se a gente não der oportunidade para essas crianças se capacitarem. Outro dia, por exemplo, eu tive num Degase, né, no Menor Infrator. Eu acho que todos nós deveríamos visitar um dia um Degase. Eu chego no Degase, está lá a cela lotada, né, daqueles jovens, daqueles adolescentes, e eu choro. O adolescente chega para mim e fala, tio, só me dá a oportunidade de me capacitar e me dar um emprego, que eu nunca mais faço isso. Então, se o Estado não realmente ser o Estado, entrar e dar oportunidade de capacitação, de emprego, de esporte, de saúde, a gente vai estar perdendo uma geração. E é uma realidade que, como o senhor bem falou, né, está aqui no Rio de Janeiro, não está distante, não é... Do nosso lado. Não é conto de fadas, né? É uma coisa que acontece no dia a dia. Nesse momento, algo está acontecendo com alguma criança por conta dessa falta de proteção, como o senhor bem disse, dentro de casa. Sim, o Rio de Janeiro hoje é perigoso ser criança no Rio de Janeiro. Hoje entramos para estatísticas terríveis de violência contra a criança e principalmente crianças menores de 0 a 4 anos. Então, se a gente não tiver um olhar diferenciado, a gente não dar voz a essas crianças, realmente ouvi-las e tirá-las do cenário de agressão, afastar o agressor, a gente vai estar perdendo muitas crianças. Porque
fala aqui, né? Poderia ficar aqui o programa inteiro falando do que a gente pode fazer e das mazelas do nosso sistema. Por exemplo, o Rio de Janeiro todo só tem uma delegacia especializada, que é a DECAV, que fica ali na Rua do Resende, que trabalha de 9 às 17 horas. Se você tiver um filho violentado, souber de uma criança que está sendo violentada e precisar de uma delegacia especializada, a única que nós temos, que é a DECAV, fica na Rua do Resende, e ela só trabalha de 9 às 17, de segunda a sexta, e feriados também não trabalha. Se for depois do horário comercial... E olha que contrassenso. O agressor, de 9 às 17, ele está onde? Está fora de casa. Está trabalhando. Não é isso? Então a criança vai ser abusada, ela vai ser agredida depois das 17 horas, que quando esse agressor retorna, que é o pai, a mãe, o avô, a avó, aqueles que estão ali muito próximos, não é isso? E às vezes tomam uma bebida, né? Final de semana. Espera o restante da família dormir. Final de semana não tem uma especializada aberta. E aí a necessidade de pôr uma delegacia de bairro, por exemplo. Não sei se vocês sabem, no Rio de Janeiro todo, depois das 19 horas, nas UPAs, nos hospitais, não temos assistente social. Então, se a criança for violentada depois das 19, espera para o dia seguinte para fazer o boletim, para fazer realmente o exame de corpo de delito. Vocês estão entendendo? Então, neste sentido, a gente não tem um estado, um município com foco na criança e adolescente. E muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E estou tentando aqui, estou quase igual o Juscelino, meu mandato é de 50 em 5, né? Estou tentando que a gente, em menos de 4 anos, a gente consiga ajudar, avançar, botar projetos melhores em foco na criança e adolescente. E esse trabalho, eu peguei uma colinha aqui para a gente dar alguns dados, tem a Lei 8948 de 25, que é a Marcha da Defesa da Infância, dia 18 de maio, Nossa. 8976, e aí talvez... né, pela questão educacional, talvez seja a mais importante, que é instituir o ensino do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, na rede pública de ensino. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu acho que é um dos grandes avanços que a gente traz aqui para a estrutura do município do Rio de Janeiro, que já está sendo copiado em outros estados, outros municípios do nosso país. Sinal que é bom, né? Bom, graças a Deus. E eu acho que tem que ser copiado mesmo. Tudo que é bom tem que ser copiado. Eu acho que se a criança precisa saber dos seus direitos, né? E não tem lugar melhor do que a escola de falar isso para ela. Porque do outro lado, como falamos aqui, o agressor fala que ela está apanhando porque ela merece. Ela está sendo violentada sexualmente porque é isso que cabe a ela. Não é isso? O que acontece com quem não respeita, né? Com quem fala demais. Eu tenho vídeos, querido, de criança sendo abusada do lado da mãe e sorrindo. Porque a referência para ela de amor e de carinho é a mãe. Como é que ela vai achar que aquele abuso ali não é um sinal de afeto? Então, é na escola que ela precisa ali saber os seus direitos, saber que ela não merece apanhar. Não, ela não tem direito de apanhar. O direito dela é carinho, proteção, que a educação ela é pelo exemplo, a educação não é pelo bater. Hoje, no nosso país, não cabe mais bater em criança para educar. Hoje temos a Lei Menino Bernardo, a Lei da Palmada, né? É crime bater em criança. E o adulto tem que entender, se ele bater de uma forma desproporcional, de intensidade maior, ou num órgão vital, ele assume o risco de matar. Então, neste sentido, não cabe mais no nosso país, né? Mas a gente está tendo que fazer uma mudança de cultura, né? Eu já ouvi, né? Falei aqui de juiz, eu mesmo apanhei quando criança, né? Mas hoje não cabe mais. Hoje isso não é mais o exemplo. Então a gente tem que mudar essa cultura. Quebrar o ciclo, né? Total. E eu, por exemplo, vou citar aqui, citei o caso do meu filho, mas a gente vê isso muito particular nas famílias brasileiras, eu vou citar a minha. Outro dia eu estava falando com a minha avó. Minha avó teve 18 filhos, 13 vivos. Cadê os outros 5? Eu falei, vó, cadê os outros 5, filha? Meus outros 5 tios. Não vingou. Você já ouviu isso? Quem nunca ouviu que não vingou? O não vingar daquela época era isso. Bateu errado, apanhou errado e matou, ou era fruto de problema de sanitarismo, de vacina que não tinha e tudo mais, que são formas de violência também.
né? A partir do momento que eu não vacino meu filho, eu não me preocupo com a saúde dele, eu estou sendo violento. Então, neste sentido, trago aqui um exemplo desse caminho. Poxa, minha avózinha hoje, né, não tem a mesma consciência. Hoje ela não tem esse conhecimento que o mundo tem avançado. Só que o mundo tem avançado numa velocidade que a gente precisa avançar como legislador, precisamos avançar como justiça, porque quem está sofrendo são nossas crianças. E para a gente concluir aqui, tem o programa municipal que ajuda o aluno autista e com necessidades especiais, além do sepultamento digno de nascituros e natimortos, sinal de que a luta não é só pela criança que nasce, né? É desde o primeiro momento de infância. É da dignidade, né? Eu acho que a partir do momento que tem vida, tem amor. Então, vai falar para essas mães que perderam seus filhos e agora aquele feto, aquele filho dela agora vai para um formal para ser estudado, vai para uma universidade e ele não tem direito ao enterro, né? Ali tem amor, dignidade, as mães não tendo a possibilidade de dar o último adeus, o último abraço, o último beijo no seu filho. Eu acho que é uma forma de dignidade e o Rio de Janeiro hoje dar oportunidade para essas mães, para esses pais da despedida, né? Mas eu vou te falar o que saiu agora, recentemente, a gente aprovou agora na Câmara, foi semana passada, que é a patrulha da infância, né? A Ronda de Proteção da Infância, a RPI. A gente acabou de aprovar aqui na Câmara Municipal do Rio, foi para o nosso prefeito, eu espero que o nosso prefeito aprove em tempo recorde. É uma ronda nos moldes da Ronda Maria da Penha, só que com um olhar para a criança. A gente tinha uma ronda só, a ronda escolar, naquele ambiente ali escolar, mas e as crianças nas comunidades apanhando, sendo agredida e andando nessas comunidades. A gente acabou olhando e andando no Rio de Janeiro todo. 57% do Rio de Janeiro hoje é comunidade. E de certa forma, a gente não tinha quem pudesse ali proteger essas crianças ou ir lá por elas com um olhar diferenciado. Porque quando o agressor nunca vai falar que está batendo. Não, eu está sendo agredida. Não. E ali a gente precisa capacitar profissionais com um carro diferenciado para que vá lá e tire essas crianças do cenário de agressão, para ajudar os conselhos tutelares pedindo ajuda que não estavam conseguindo adentrar nas comunidades, e hoje a gente cria uma ronda de proteção à infância para ajudar nessa nossa luta de proteção à criança. Vereador, a gente se encaminha para o final. De antemão, quero agradecer. Não tem aquele não tem. Quero agradecer de antemão já essa presença, essa elucidação, seu testemunho, da violência que o senhor também sofreu, porque Obrigado. A vítima principal foi o seu filho, mas imagino que todo dia seja uma luta diferente, seja um dia a ser superado. Acho que é uma dor que quem passa só que consegue externar, dizer como é que é. Como o senhor falou, conversou muito com a mãe da Isabela, que foi outro caso também que... E parece que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. E para a gente chegar nesse momento final, se o senhor pudesse falar com pais, escola, autoridades e dessa urgência, dessa defesa da criança, qual a mensagem que o senhor deixaria para elas? Bom, todos nós temos uma infância em nossas mãos. A proteção de uma criança pode ser, e o futuro de uma criança hoje pode estar nas mãos, não só minha, mas de todos que estão nos assistindo, né? Eu, Leniel, nunca imaginei estar nessa posição, mas também nunca me imaginei perder um filho da forma tão brutal, tão cruel. Nesse sentido, pais, lutem pelos seus filhos, lutem de todas as formas, com unhas e dentes. Eu acho que precisamos chegar no momento agora de todo mundo que lida com criança, adolescente, profissionais, precisam se capacitar de uma forma diferenciada. Realmente a gente fazer política pública no âmago. Acho que a nossa Prefeitura do Rio precisa botar energia nisso, capacitar todo mundo que está lidando com criança. Eu acho que já chegou no momento da gente pensar em ter secretarias da criança e adolescente, já que já temos secretarias da mulher, do envelhecimento saudável, do jovem, do idoso, do animal. Mas cadê a secretaria da criança? Isso demonstra que a gente também não tem um executivo com foco na criança e adolescente. Não só na Prefeitura do Rio, tá? Eu ando nos 92 municípios e pergunto os prefeitos aí que estão nos assistindo, e esse programa vai para o município do Rio, para o Rio de Janeiro como um todo, e vai no nosso país.
Cadê as secretarias da criança e adolescente que não temos? Isso demonstra que também não temos, nem no Estado, nem nos municípios, o foco na criança e adolescente. Então já chegou o momento de todos nós olharmos criança e adolescente como prioridade absoluta. Pais, né, ajudem-nos nessa luta. Uma criança agora pode estar sendo salva simplesmente do gesto do denunciar. Denunciem. Eu acho que o nosso papel não é investigar. Precisamos acabar com esse tabu no nosso país. Mas briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. Se você souber que uma criança está sendo vítima de violência, que está sendo agredida no seu vizinho, no shopping, na sua escola, denuncie. O papel nosso é denunciar. Investigar é da polícia. E esse é o recado que eu gostaria de deixar, né? Um recado de proteção, um recado de amor e de carinho, porque ontem foi o meu filho. Amanhã pode ser o filho ou o neto de vocês. E para quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho do vereador Leniel Borel, por onde é que acompanha nas redes sociais? Bom, eu faço Leniel Borel, só botar lá em tudo que é rede social é Leniel Borel mesmo, Instagram é Leniel Borel, TikTok é Leniel Borel, é tudo Leniel Borel, né? Mas não errem, tá, pessoal? É Leniel, porque as pessoas... Eu tenho esse problema, tá? Leonel. Outro dia um vereador nosso lá, que se elegeu, falou, Leniel, poxa, obrigado, cara. As pessoas não conseguem falar Leniel, falam Leonel, e jogam no Google, e aí foi no vereador mesmo, né? Não, pessoal, é o Leniel de verdade aqui, é Leniel Borel, botem lá, Google, mas tá só acessar o site da Câmara, câmaradevereadores.org ali, botar Leniel Borel, Gabinete 505, procurem lá, vão lá nos visitar, estamos aqui no centro do Rio, estamos aqui, o nosso gabinete é aberto, disponível, mas se quiser, entre nas redes sociais, vai estar lá, nosso Instagram, nosso telefone está lá também, e fica fácil, Leniel Borel é acessível, estamos disponíveis a todos aí nessa luta de proteção. Mais uma vez, vereador, agradeço aceitar o convite do Dialoga Brasil. E a você que nos acompanhou, a gente lembra, Dialoga Brasil, a política sem politicagem. Siga as nossas redes sociais, sempre o jornal DR1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.